Esse capítulo de número 3, intitulado A Teologização da Verdade, o principal problema, nós temos tratado de um ponto fundamental, né? Tanto é que o capítulo 3 ele começa dizendo que a Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas, precisam ser colocadas no seu devido lugar. Ora, isso é muito importante falar isso. Ou alguém poderia até questionar, mas por que colocar a Bíblia no seu devido lugar? Por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia tem sido por muitos desprezada, né? Pessoas que desprezam a Bíblia Sagrada e o estudo da Bíblia Sagrada, por não mais acreditar na Escritura, frente a um tanto de divisões que acontecem nas igrejas, de divergências doutrinárias, e de supostas contradições. Portanto, eu digo supostas contradições porque a partir do momento que você tem uma infinidade de grupos denominacionais, ou infinidade de denominações, todas elas com a mesma Bíblia na mão, mas cada uma falando uma linguagem diferente, a pessoa que olha de fora fala, olha, vocês não se entendem, vocês leem a Bíblia e leem a mesma Bíblia e vocês próprios não se entendem. Aí as pessoas alguns passam a desprezar a Escritura. Esse é um ponto. Então temos que trazer a Escritura para o seu devido lugar, que dali fora tirado por aqueles que a desprezam. Por outro lado, entretanto, existe uma supremacia da Escritura, já agora do lado daqueles que fazem da Escritura algo maior do que a própria palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, a Bíblia Sagrada dá o testemunho de que a palavra de Deus é viva e eficaz. E diz que nós todos haveremos de prestar contas a ela. Logo, não podemos nós pensar que nós haveremos de prestar contas a um livro, obviamente, mas haveremos de prestar contas ao Cristo de Deus, aquele de quem é dito que o seu nome é o Verbo de Deus, o seu nome é a palavra de Deus. Por isso que é dito que a palavra de Deus, que é o Cristo de Deus, que é o Verbo divino, é viva e eficaz, capaz de sondar profundamente todo o nosso ser, todo o nosso coração, separando juntas e medulas, separando ali alma e espírito, e chegando ao ponto de penetrar no mais profundo do nosso ser, e então discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Então, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é plena, a palavra de Deus é absoluta. E essa palavra de Deus, que é Cristo, foi revelada e foi testemunhada por meio das Escrituras Sagradas. Então chegou num dado momento da história da igreja que fizeram uma inversão, submeteram o próprio Cristo à Escritura. Ao invés de submeter a Escritura ao próprio Cristo, fizeram o caminho inverso. A partir de então passam agora a definir quem é Deus e a definir quem é Jesus, quem é o Cristo, a partir até mesmo de partes da Escritura que a própria Bíblia chama de obsoleta. Ou seja, a Bíblia Sagrada traz muitas coisas que já se passaram. E se na Escritura tem coisas que se passaram, a exemplo do que está escrito em Hebreus 8,13, referindo-se ao Antigo Testamento, disse que tornou-se obsoleto. É a Escritura que fala acerca dela mesma. Então, logo, ela não pode ser eterna nem absoluta. Agora, a palavra de Deus, sim, ela é eterna e absoluta. Então, o nosso propósito é nunca desprezar a Escritura, mas também de colocá-la no seu devido lugar, enquanto os textos sagrados, históricos, que testemunham, que falam acerca do Cristo de Deus, acerca da palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo.
nas últimas vezes que nós estivemos aqui, nos últimos encontros, nós estávamos falando exatamente da linguagem que a Escritura adota. E, infelizmente, a maioria dos leitores da Bíblia não fazem a devida distinção. Ou seja, eles leem a Escritura como leem um gibi, né? Ou como ler um livro qualquer. A Bíblia é um livro extremamente complexo. E ela usa de linguagem para falar do divino, usa uma linguagem antropomórfica.